Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala principal do tribunal de New Haven, o silêncio era quase sufocante. O teto alto, adornado com molduras antigas, parecia absorver cada sussurro, cada respiração. Fileiras de bancos de madeira polida acomodavam famílias, jornalistas e alguns curiosos, todos ali para testemunhar um julgamento que já havia sido manchete. No centro, atrás da mesa do juiz, estava Clarissa Bennett, uma mulher negra de 45 anos conhecida por seu rigor, imparcialidade e reputação inabalável no sistema judiciário. Seus olhos castanho escuros percorriam a sala com uma intensidade calma, mas imponente. Suas mãos, apoiadas na mesa, estavam ligeiramente cerradas. Ela sabia que cada decisão que tomasse naquele dia seria examinada, comentada e criticada. Na plateia, um jovem se destacou pela visível agitação. Malik Johnson, de 19 anos, vestindo moletom preto com capuz e calça jeans. Cerrou os punhos enquanto o promotor e a equipe de defesa falavam. Seu irmão havia sido morto em um incidente controverso no tribunal, e Malik cresceu com a amargura de que o sistema não fora projetado para proteger seus entes queridos. Agora ele não estava apenas assistindo ao julgamento, ele estava confrontando a própria justiça. O murmúrio dos espectadores desapareceu quando o escrivão anunciou o início da audiência. A juíza Bennett, em sua impecável beca preta, levantou a mão e declarou com voz clara e calma: "Iniciaremos esta audiência. Que a verdade e a justiça guiem nossos procedimentos." Mas na mente de Malik nenhuma palavra, nenhum procedimento poderia amenizar a raiva e a dor acumuladas ao longo dos anos. Ele já sabia que aquele julgamento seria um confronto muito maior do que qualquer lei poderia conter. E num canto remoto da sala, câmeras e repórteres se ocupavam, capturando cada movimento, cada expressão, cada emoção. Ninguém suspeitava que em poucos instantes, um grito soaria e quebraria o pesado silêncio no tribunal. Um grito que mudaria tudo. O tribunal parecia ainda mais sufocante agora que o julgamento havia começado. Cada respiração de Clarissa Bennett era medida, cada movimento calculado. Ela examinou suas anotações, examinou as evidências e questionou as testemunhas com precisão cirúrgica. Seu olhar, sempre penetrante, não deixava escapar nada. Malik Johnson, sentado na última fileira, observava atentamente cada movimento. Cerrou os punhos, batendo levemente nas coxas, incapaz de permanecer parado. O silêncio imposto pelo juiz não foi suficiente para acalmar sua raiva. Para ele, cada palavra de Clarissa não era neutra. Ela representava um sistema que havia destruído sua família. O promotor, Richard Reis, um homem na casa dos 50 anos, de terno impecável, deu um passo à frente para interrogar a primeira testemunha. Sua voz ecoou pela sala. "Você pode descrever o que viu naquela noite?" A testemunha, uma jovem nervosa, relatou timidamente os acontecimentos. Malik ouviu, mas sua mente estava em outro lugar. Viu os rostos das vítimas, ouviu seus gritos em suas memórias e sentiu o peso de uma injustiça acumulada. Ao lado dele, alguns espectadores murmuravam entre si, cochichando sobre a atitude de Malik. Alguns o achavam insolente, outros percebiam a dor brilhando em seus olhos. Ele não os ouvia. Tudo o que via era a juíza. Ela estava ali, imóvel, firme, olhando para a testemunha sem qualquer emoção aparente. Então, um detalhe chamou sua atenção: a maneira como Clarissa anotava suas anotações quase mecanicamente, sem uma palavra de conforto para a família presente na sala. Para Malik, esse gesto simbolizava a indiferença de um sistema frio e distante. Seu coração batia forte, sua mente se agitava. E naquele exato momento, ele soube que não conseguiria mais conter a raiva. Ele não queria apenas gritar seu descontentamento, queria que toda a sala entendesse como ele se sentia. O que ele estava prestes a dizer seria irreversível. Malik levantou-se lentamente, com os olhos fixos em Clarissa. O silêncio na sala tornou-se quase palpável. Todos os olhares se voltaram para ele. Num suspiro trêmulo de emoção, ele disse sem hesitar: "Você é um assassino." O choque percorreu a sala. Os murmúrios cessaram. O júri, os advogados, os repórteres e até mesmo a testemunha paralisada. Ninguém ousou falar. A juíza Bennett, no entanto, permaneceu imóvel, com o rosto impassível. Mas um lampejo de espanto brilhou em seus olhos. Ela nunca havia enfrentado tal acusação em um tribunal. O julgamento tinha acabado de mudar. A raiva de um jovem acabará de abalar a solenidade da justiça, e ninguém estava preparado para ver o que estava por vir. O grito de Malik ecoou novamente pelo tribunal, deixando para trás um silêncio pesado, quase irreal.
Os murmúrios habituais, o ranger de bancos e o farfalhar de papéis haviam desaparecido. Todos encaravam Malik paralisados, incapazes de reagir imediatamente. O juiz Clarissa Bennett ela sentou-se ereta, com as mãos apoiadas na mesa. Seu rosto permaneceu impassível, mas sua mente a mil. Nunca em sua longa carreira ouvirá um jovem acusá-la daquela forma, em voz alta, em um tribunal. Não era apenas um insulto, era um ato de desafio, um grito de dor, uma explosão de injustiça percebida. Ao redor deles, o júri parecia dividido entre o choque e a descrença. Alguns olhavam para baixo sem saber para onde olhar. Outros trocavam olhares preocupados, sussurrando perguntas que ninguém ousava pronunciar em voz alta. O promotor Richard Hayes franziu a testa, visivelmente surpreso. Senhor Johnson. Ele tentou dizer com firmeza, mas o tom de autoridade habitual não funcionou. Malik, ainda de pé, respirava pesadamente, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não ficarei em silêncio. Malik gritou com a voz trêmula, mas cheia de determinação. Minha família sofreu por causa desse sistema, e você representa esse sistema. A sala estava atenta a cada palavra sua. A plateia, alguns chocados, outros tocados por sua sinceridade, prendeu a respiração. As câmeras continuaram a filmar, capturando cada emoção, cada microexpressão. Para Clarissa, aquele momento foi um desafio e uma revelação. Ela sabia que precisava manter a ordem e a dignidade na corte, mas também entendia que a raiva de Malik não era gratuita. Respirou fundo e se levantou lentamente para falar com a voz firme, mas calma. Senhor Johnson, entendo sua raiva e dor, mas a lei não se curva à emoção. Ela exige justiça e provas. O senhor terá a chance de se expressar dentro da estrutura legal apropriada. Malik balançou a cabeça, recusando-se a sentar-se. Sua juventude e emoção eram mais fortes que a gravidade do tribunal. O promotor tentou novamente fazê-lo sentar-se, mas Clarissa levantou a mão, impedindo qualquer intervenção. Deixe-o falar. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Essas palavras surpreenderam a todos. Até os advogados de defesa trocaram olhares incrédulos. Clarissa Bennett acabará de demonstrar uma calma e franqueza incomuns, reconhecendo que às vezes, a justiça também precisa ouvir o coração partido de um jovem. E naquele silêncio pesado, Malik sentiu pela primeira vez que sua voz, seu grito, tinham peso. Não era mais apenas um ato impulsivo, era o início de um confronto que abalaria o tribunal, corações e consciências. O grito de Malik continuou a ressoar no tribunal, um eco que ninguém podia ignorar. Mesmo depois do juiz Clarissa Bennett depois de proferir suas palavras calmas, o silêncio pesou sobre todos os presentes. A tensão era palpável, quase palpável, como se o próprio ar tivesse sido congelado pela acusação. O júri e advogados, testemunhas e repórteres ficaram paralisados, com os olhos alternando entre o juiz e Malik. Ninguém jamais havia testemunhado um confronto tão direto e pessoal naquela sala. Todos pareciam prender a respiração, cientes de que o menor gesto poderia mudar o curso da audiência. Malik não sabia o que fazer. Sua raiva ainda estava lá, mas agora misturada a uma sensação de incompreensão. Por que ninguém parecia reagir como ele esperava? Ele queria justiça, reconhecimento, mas em vez disso sentia-se isolado, sozinho, diante de um mundo de vestes negras e olhares frios. Clarissa o encarou por um longo tempo, com olhos penetrantes, mas repletos de uma estranha compaixão. Ela não era cega à dor dele, sabia que aquele grito vinha de um coração partido e não de mera provocação. Cada palavra que ele dizia carregava o peso de anos de injustiça, ausência e feridas familiares. Estou ouvindo, Malik. Ela disse finalmente, sua voz suave mas firme, rompendo o silêncio como um raio de luz. Malik piscou surpreso. Ninguém jamais o ouvirá daquele jeito, especialmente em um lugar onde se sentia julgado e impotente. Seus ombros, tensos desde o início, relaxaram um pouco. Ele sentiu que sua raiva não havia sido ignorada, que seu grito finalmente havia surtido algum efeito. Nas fileiras, alguns espectadores trocavam olhares preocupados, mas com admiração. A força silenciosa do juiz transformará um momento de confronto em um momento de possível entendimento. Até o promotor Richard Hayes, normalmente inflexível e dominador, sentiu uma leve hesitação em sua postura. Malik respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sentiu que sua voz alcançava alguém. Suas palavras não eram mais apenas um uivo de dor, eram o início de um diálogo frágil, mas real, com a figura de autoridade que ele outrora percebera como um símbolo de injustiça. E enquanto a sala permanecia em silêncio, o mundo parecia suspenso, como se todos estivessem esperando para ver como esse confronto improvável evoluiria. O pesado silêncio no tribunal finalmente se rompeu,
mas não da maneira que todos esperavam. Sussurros percorriam as fileiras como uma brisa suave, hesitantes, mas persistentes. Alguns espectadores pareciam chocados, outros intrigados, e alguns poucos sorriam curiosamente. Todos tentavam entender o que acabará de acontecer. O promotor Richard Hayes deu um passo à frente, tentando retomar o controle da situação. Sr. Johnson, por favor, sente-se imediatamente, ele ordenou com a voz áspera e autoritária. Mas Malik não se moveu. Manteve o olhar fixo no juiz. Clarissa Bennet, tentando ler em seus olhos uma reação humana, uma emoção que justificasse sua própria raiva. Deixe-o falar. A juíza interrompeu de repente, com a voz firme e cortante como uma lâmina. O promotor congelou. Os advogados e o júri trocaram olhares incrédulos. Ninguém imaginaria que um juiz convidaria um acusador a falar assim bem no meio do tribunal. Malik sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquela palavra simples, aquele gesto inesperado, deu-lhe um pouco de coragem, um pouco de força. Sua voz trêmula continuou, mas desta vez com mais clareza. Você tem que entender. Você não sabe o que é perder alguém por causa desse sistema. Meu irmão, ele morreu, e ninguém foi punido. O murmúrio na sala aumentou. Alguns espectadores desviaram o olhar, constrangidos pela carga emocional de suas palavras, enquanto outros ouviram atentamente, fascinados pela audácia e sinceridade de Malik. Clarissa ficou ali, impassível por fora, mas por dentro sentia uma pontada de dor. Sabia que cada palavra dita por Malik refletia uma mistura de verdade e percepção tendenciosa. Aquele jovem havia sido destruído pela vida, e sua raiva não era dirigida a ela pessoalmente, mas a tudo que ela defendia: o sistema judiciário, a lei, a autoridade. Uma testemunha visivelmente comovida enxugou discretamente uma lágrima. O tribunal não era mais apenas um local de julgamento. Tornará-se um teatro de emoções humanas, onde cada coração batia em sincronia com a acusação. E em meio a essa tensão palpável, Malik sentiu uma estranha mistura de medo e libertação. Ele acabará de desafiar a autoridade, mas, pela primeira vez, sentia como se alguém o estivesse realmente ouvindo. A juíza Bennet, com sua força calma e serena, acabará de transformar um confronto explosivo em um diálogo frágil, mas possível. Naquele momento de suspense, todos compreenderam que o julgamento nunca mais seria o mesmo. Aquele jovem havia abalado o tribunal até os alicerces, e ninguém estava ainda preparado para avaliar a onda de choque que se seguiria. Enquanto o tribunal prendia a respiração, Malik sentiu o peso de todos aqueles anos de dor desabar sobre ele. Respirou fundo, e desta vez, falou com uma voz mais firme, mas ainda trêmula. Você deve saber por que estou gritando. Você deve entender por que eu te chamei de assassino. Os sussurros cessaram imediatamente. Até o promotor Richard Hayes, os advogados e o júri ouviram atentamente, cativados apesar de si mesmos. Malik levantou-se com o olhar fixo no juiz Clarissa Bennet, e começou a contar a história de sua família. Meu irmão Jamal tinha 20 anos. Era um estudante, um sonhador, cheio de vida. Mas uma noite foi injustamente acusado de um crime que não cometeu. Um erro da polícia, um erro do sistema. E antes que alguém pudesse ajudá-lo, ele se foi. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele não desviou o olhar. Cada palavra ecoava pela sala como dor e raiva. Ele contou as longas noites que passou lutando para provar a inocência do irmão, as cartas que ignorou, as ligações que não atendeu. A senhora veste o manto da justiça, senhora juíza. Mas esse manto não pode apagar a dor que sofremos. A senhora representa o sistema que falhou em proteger meu irmão. E é por isso que a chamo de assassina. Por um momento todo o tribunal pareceu parar. Até os jornalistas, munidos de suas câmeras, baixaram os olhos, tocados pela sinceridade do jovem. Não era uma provocação. Não era um insulto gratuito. Era um grito do coração, um apelo ao reconhecimento da dor e da injustiça. Clarissa Bennet permaneceu em pé atrás de sua mesa em silêncio. Seus olhos se suavizaram ligeiramente. Ela entendia agora que aquela acusação não era dirigida a ela pessoalmente, mas a um sistema ao qual servia. Sabia que cada decisão que tomava poderia parecer cruel para aqueles que haviam perdido algo insubstituível. Malik, sentindo que suas palavras finalmente ressoavam, respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sentiu uma estranha mistura de alívio e medo. Ele ousara falar, revelar sua dor, confrontar a própria justiça. Mas sabia que aquilo era apenas o começo. O tribunal, os espectadores e até mesmo o juiz tinham acabado de entender que aquele caso não se tratava apenas da lei, tratava-se de vidas, sofrimento e verdades humanas frequentemente ignoradas.
E naquele silêncio pesado, mas significativo, todos compreenderam que este julgamento havia acabado de mudar de dimensão. A raiva de Malik não era mais um simples grito impulsivo, era um clamor por justiça verdadeira. O silêncio no tribunal era quase ensurdecedor. Todos os presentes prenderam a respiração, observando Malik Johnson, o jovem parado ali trêmulo, mas determinado, e o juiz. Clarissa Bennett, imóvel atrás de sua mesa, seus olhos penetrantes encarando intensamente o jovem. Clarissa respirou fundo. Sabia que responder a tal acusação era delicado. Se o fizesse com raiva, arriscava-se a interromper aquele diálogo frágil. Se permanecesse em silêncio por muito tempo, a sala poderia interpretar sua inação como indiferença. Finalmente sua voz, firme mas cheia de calma, elevou-se. Senhor Johnson, estou ouvindo você. Estou ouvindo porque o que você sente é real e porque a dor que você carrega merece ser ouvida. Malik piscou surpreso. Nunca ouvirá uma autoridade reconhecida reconhecer seu sofrimento com tanta sinceridade. O peso de anos de raiva parecia estar diminuindo, mesmo que só um pouco. Eu não sou seu inimigo, continua Clarissa, e eu jamais gostaria de ser uma fonte de sua dor. Mas estou sujeito à lei, e a lei exige que eu seja justo com todos, mesmo quando isso pareça cruel para alguns. Malik sentiu o coração apertar. Ele entendeu parte do que Clarissa quis dizer, mas a raiva e a dor reprimidas dentro dele ainda eram fortes demais. Então por que tantas pessoas estão perdendo seus entes queridos para esse sistema? Ele perguntou, com a voz trêmula, mas clara. Clarissa se aproximou lentamente da mesa, com as mãos apoiadas suavemente na madeira polida. Porque o sistema é humano, Malik. E humanos cometem erros. Nosso papel, é limitar esses erros o máximo possível, proteger aqueles que podem ser protegidos e corrigir aqueles que ocorrem. O que você sente, essa raiva, é legítimo. Mas o caminho para transformar essa dor em justiça não envolve acusações precipitadas. Envolve compreensão, ação e comprometimento. Malik sentiu uma mistura de respeito e frustração. Queria acreditar nas palavras dela, mas suas cicatrizes eram profundas. No entanto, algo estava mudando dentro dele. A juíza Bennett, com sua calma e dignidade, acabará de mostrar que a justiça pode ser rigorosa e humana, rígida e compassiva. Pela primeira vez em anos, Malik sentiu que podia ser ouvido. Suas palavras haviam encontrado um ouvido atento. E naquele momento de suspensão, ele compreendeu que aquele confronto não era uma batalha entre eles, mas o início de um diálogo difícil e necessário. Um diálogo que poderia um dia mudar sua percepção de justiça. Horas após o incidente no tribunal, vídeos e depoimentos já circulavam nas redes sociais e na mídia local. O clamor de Malik Johnson acusando o juiz Clarissa Bennett ser um assassino foi filmado e compartilhado por vários espectadores presentes. O vídeo viralizou rapidamente. Comentários de todos os lados afluíram. Alguns condenaram o comportamento de Malik como desrespeitoso e impulsivo. Outros, no entanto, simpatizaram com sua dor e aplaudiram sua coragem em expressar publicamente a injustiça que havia sofrido. Redes de televisão nacionais divulgaram a história. Repórteres debateram o papel dos jovens no sistema judiciário, a legitimidade das acusações diretas e como a raiva poderia ser expressa sem violar a lei. O tribunal de New Haven havia se tornado um símbolo do conflito entre a dor pessoal e a instituição. No tribunal, Clarissa Bennett acompanhou os acontecimentos por meio da mídia e dos relatos de seus assistentes. Ela rapidamente percebeu que a situação havia ido além do julgamento. Ela se sentia responsável não apenas pela justiça naquele caso específico, mas também pela forma como o evento seria percebido pelo público. Agora é mais do que apenas um teste, ela sussurrou para seu funcionário. Este é o momento que pode mudar a maneira como as pessoas veem a justiça. Malik, por sua vez, estava em casa, observando as reações online. Sentia uma mistura de apreensão e orgulho. Pela primeira vez, sua voz era ouvida muito além das paredes do tribunal. Estranhos escreviam para expressar seu apoio, compartilhar experiências semelhantes ou simplesmente agradecer ao jovem por ousar se manifestar. Mas o impacto da mídia também teve seu lado sombrio. Malik recebeu mensagens hostis, algumas ameaçando sua segurança. Ele percebeu que sua fala, embora catártica, também o havia exposto a um julgamento público intenso e às vezes cruel. Clarissa, ciente dessa exposição, decidiu entrar em contato com Malik para informá-lo de que não era sua inimiga e que desejava continuar o diálogo iniciado no tribunal. Ela entendia que a emoção do momento deveria ser guiada pela razão e pela compreensão, não pela impulsividade das mídias sociais. Assim, o que começou como um grito de dor em um tribunal tornou-se um evento nacional.
O jovem e o juiz estavam agora ligados por um momento na história, cada um representando uma perspectiva diferente sobre justiça, raiva e compaixão. O mundo inteiro estava assistindo, esperando para ver como esse confronto evoluiria e o que Malik e Clarissa fariam com essa oportunidade única de diálogo e compreensão. Poucos dias após o julgamento, o tribunal de New Haven estava em silêncio. O frenesi da mídia havia diminuído um pouco, mas a história de Malik e do juiz Clarissa Bennett continuou a circular em jornais e redes sociais. Clarissa havia pedido para se encontrar com o jovem em particular, na esperança de transformar o confronto em um diálogo construtivo. Eles se encontraram em um pequeno e discreto escritório no tribunal. Malik entrou hesitante, com as mãos nos bolsos, o olhar desafiador e preocupado. Clarissa, sentada atrás de sua mesa, levantou a cabeça e acenou para ele. Olá, Malik, ela disse suavemente. Obrigado por concordar em me encontrar. Malik assentiu, com os olhos fixos no chão. Após um momento de silêncio, ele falou. Não sei se posso confiar em você, depois do que aconteceu. Clarissa sorriu levemente, simpática mas firme. Eu entendo. O que você fez no tribunal foi corajoso, mas também foi perigoso para você. Quero que saiba que nunca tive a intenção de machucá-lo pessoalmente. Só quero entender a sua dor. Malik sentiu um pouco da sua raiva diminuir. Começou a contar sua história com mais detalhes, memórias do seu irmão Jamal, as noites passadas tentando provar sua inocência, a frustração com o sistema que parecia surdo à sua angústia. Cada palavra era carregada de dor, mas também de sinceridade. Clarissa ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe, às vezes fazendo uma pergunta esclarecedora, mas sempre com respeito e calma. Ela entendeu que Malik não estava tentando atacá-la pessoalmente, mas sim buscando o reconhecimento, um espaço para expressar sua dor e frustração. Sua raiva é legítima, ela disse finalmente. Mas você tem que aprender a canalizá-lo para que se torne uma força motriz para a mudança, e não um fardo que o destrói. Malik olhou para ela, surpreso com sua compreensão. Ele nunca havia conhecido uma figura de autoridade capaz de ouvir sem julgar, que conseguisse enxergar além da raiva a dor. Pela primeira vez, sentiu que podia falar sem ser interrompido ou humilhado. A conversa durou várias horas. Eles discutiram justiça, responsabilidade, perda, mas também esperança. Clarissa compartilhou sua experiência no sistema judiciário, os dilemas que enfrentou e os erros que viu e corrigiu. Malik falou sobre seu compromisso em combater a injustiça e seu desejo de mudar o sistema para que outros não sofram como ele. No final da reunião, Malik se levantou, seu olhar mais claro e determinado. Obrigada, senhora juíza, ele disse, com a voz mais calma. Eu entendo melhor agora, e quero tentar fazer algo positivo com minha raiva. Clarissa sorriu confiante. Então vamos começar esta jornada juntos. A justiça não está apenas nas leis que aplicamos, mas em como ouvimos e agimos por aqueles que sofrem. Este momento marcou uma virada para Malik e Clarissa. O que começara como um confronto explosivo tornou-se uma aliança frágil, porém promissora, construída com base na compreensão mútua e no desejo de transformar a dor em justiça real. Algumas semanas após o encontro, Malik Johnson começou a transformar sua raiva em ação. Inspirado pelas palavras do juiz Clarissa Bennett, ele se envolveu em atividades comunitárias e iniciativas de reforma da justiça em sua cidade. Ele sabia que sua voz poderia ir além do tribunal e queria usá-la para ajudar aqueles que, como seu irmão Jamal, haviam sido vítimas de injustiça. Clarissa, por sua vez, criou um programa de mentoria para jovens problemáticos, oferecendo-lhes um espaço para entender a justiça, aprender sobre seus direitos e expressar suas frustrações de forma construtiva. Ela viu em Malik um exemplo vivo de como a raiva pode se tornar uma força positiva. Certa tarde, Malik e Clarissa se encontraram para discutir o progresso e as iniciativas futuras. Malik falou com entusiasmo sobre as oficinas que havia organizado em seu bairro e sobre os jovens que estavam começando a entender a importância da justiça e do diálogo. É incrível como eles são receptivos, ele disse, com os olhos brilhando. Eles precisam de alguém que os ouça, que entenda a sua dor, assim como você me ouviu. Clarissa assentiu, comovida com a sinceridade dele. Veja bem, Malik, a justiça não está apenas nas leis que aplicamos, mas em como ouvimos e orientamos aqueles que estão perdidos ou feridos. Você transformou sua raiva em algo poderoso. Malik sorriu, sentindo que seus esforços eram significativos. Ele aprenderá que gritar em um tribunal pode atrair atenção, mas que trabalhar com determinação, escuta e comprometimento pode realmente mudar vidas. O jovem pensou em seu irmão Jamal, em todas as injustiças que sofrerá, e sentiu um peso ser tirado de seus ombros.
Ele sabia que nada o traria de volta, mas poderia honrar sua memória ajudando os outros, garantindo que suas vozes fossem ouvidas e respeitadas. Para Clarissa, ver Malik evoluir dessa forma foi a confirmação de que a justiça pode ser humana, compreensiva e transformadora. Ela sempre acreditou que ouvir e empatia eram armas poderosas em sua função, mas nunca imaginou que o confronto inicial se tornaria o catalisador para uma mudança tão profunda. Este capítulo da história deles não foi apenas uma lição para Malik, foi uma lição para toda a comunidade. Justiça não era um conceito frio e distante, ela residia em ações, em ouvir e na capacidade de transformar dor e raiva em força construtiva. Assim, a raiva de Malik encontrou um novo propósito, e o juiz Bennett encontrou um aliado inesperado na busca por um sistema de justiça mais humano e equitativo. A colaboração entre eles estava apenas começando, mas já prometia mudar vidas. Os meses seguintes foram marcados por profundas mudanças. Malik Johnson, antes um jovem revoltado e desesperado, tornou-se um líder respeitado em sua comunidade. Suas iniciativas por justiça social e reforma da justiça estavam ganhando visibilidade e impacto. Cada oficina, cada encontro com jovens problemáticos, cada ação cívica fortalecia sua determinação de transformar raiva em esperança. O juiz Clarissa Bennett, por sua vez, estava vendo seus esforços para tornar a justiça mais humana darem frutos. Seu programa de mentoria havia se expandido, e colaborações com organizações locais ajudaram a construir pontes entre os jovens e o sistema de justiça. Ela continuou a supervisionar seus casos com rigor, mas com maior sensibilidade às histórias pessoais por trás de cada caso. Um dia, Malik e Clarissa se encontraram no tribunal, mas desta vez em uma atmosfera completamente diferente. Seus rostos não refletiam mais a tensão de um confronto, mas sim confiança e respeito mútuos. Veja o que conseguimos, Malik disse, sorrindo. Nunca imaginei que minha raiva pudesse levar a algo tão positivo. Clarissa assentiu. Você encontrou forças para transformar sua dor em ação, e mostrou a toda a comunidade que a justiça pode ser entendida e vivenciada como algo vivo, não apenas como regras frias. Malik sentiu uma profunda gratidão. Ainda se lembrava do dia em que gritara no tribunal, acusando o juiz de ser um assassino. Aquele momento de confronto, tão intenso e avassalador, fora o ponto de partida de um caminho que ele jamais ousara imaginar. Obrigado por me ouvir naquele dia, ele murmura. Se você não tivesse me deixado falar, eu não sei onde estaria agora. Clarissa sorriu, tocada pela sinceridade do jovem. Às vezes a justiça não se resume à lei. Ela começa com a escuta, a compreensão e a vontade de mudar as coisas. Você entende isso, Malik. E graças a você, outros também entendem. Nas semanas seguintes, a cidade de New Haven começou a reconhecer o impacto da colaboração. Histórias inspiradoras circularam, mostrando como um grito de raiva pode se transformar em um movimento positivo. Malik se tornou um símbolo de esperança para os jovens e Clarissa, um exemplo de juíza capaz de humanidade e compaixão. Seus caminhos, antes opostos em um tribunal, agora convergiam para um objetivo comum: tornar a justiça vibrante, acessível e verdadeiramente humana. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Malik e Clarissa sabiam que aquele era apenas o começo de uma mudança duradoura, uma mudança nascida do confronto, mas cimentada pela compreensão e pela reconciliação.